Boa tarde, pessoal, atendendo a pedidos, por mais que esteja um pouco em cima da hora, mas isso aqui é para poder ajudá-los de uma forma melhor, ainda para aqueles que estão finalizando o trabalho, e até mesmo para a gente ter ferramentas para dar continuidade na aula que terá hoje à tarde. Vamos lá, então. Aqui é um exemplo de um caso de limite no infinito. Como é que vocês fariam resolvendo as desigualdades? Pessoal, não precisa necessariamente começar usando a desigualdade triangular, tá bom? A desigualdade triangular é uma das ferramentas, ela não é a única em se tratando de comparações de desigualdades. Temos várias, inclusive a que eu desenvolvi naquele vídeo que eu postei lá, por mais abstrato que tivesse, ainda assim é uma das metodologias. Inclusive, parte dela eu acabei utilizando aqui de forma prática nesse exemplo. Então vamos lá. Para esse exemplo aqui, nós temos uma função f de x que ela está num aspecto, numa cara de fração algébrica, onde temos aqui um polinômio e aqui embaixo outro polinômio, todos os dois com x grau 2, né, x elevado a 2. E a ideia é eu calcular esse limite da minha f quando o x aproxima-se do mais infinito. E o que acontece? Nesse exemplo, já que x está indo para mais infinito, então a estrutura inicial é essa, x ter que ser maior que nzão. Então, para isso e evitar pseudo-respostas, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar simplificar essa fração de modo que eu consiga extinguir todo e qualquer tipo de pseudo-resposta. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente olha com mais cautela para a estrutura dessa f de x. E aí, essa forma como eu desenvolvi aqui, na observação, é uma das formas de poder dirimir e tirar essas pseudo-respostas por conta desses x aqui, dessas variáveis que estão aqui multiplicando. Então, tirando esse tipo de influência, o que a gente pode pensar? Essa aqui é uma das formas. Nessa forma aqui, o que eu acabei desenvolvendo? Já aproveitando a propriedade que x vai para mais infinito. Colocando o x ao quadrado em evidência. No caso aqui, ele já está em forma de produto, então não tem mais o que fazer. É como se já estivesse em evidência mesmo. Está faltando colocar em evidência aqui embaixo. Então, como é que ficaria isso? O x ao quadrado em evidência. Só que perceba que quando eu coloco o x ao quadrado em evidência, nesse processo aqui, eu já fico com x quadrado, com abrir parênteses, e aí então no lugar dele já fica 1, porque x quadrado vezes 1 é o próprio x quadrado. E aí por isso que colocando em evidência fica 1. E aqui que já tem 1, como é que ficaria? Seria um caso de, se aqui é soma, mantém a soma, e aí o 1 ficaria na posição de numerador, e esse x quadrado apareceria aqui no meu denominador. Por quê? Na hora que eu fizer a distributiva, eu volto para a minha expressão original. Essa é uma das táticas, tá? Coloquei o x ao quadrado em evidência, cancelo, porque eu sei que ele não vai ser zero, e aí eu fico com essa expressão. Essa aqui é uma das formas, repetindo, é uma das formas de tirar as pseudo-respostas que possam vir na hora de aplicar os limites. Tá? Qual que seria uma outra forma? Para quem preferir, você tem outra técnica da seguinte maneira, que às vezes até pode ser para alguns uma forma mais imediata. Né? Deixo aqui como forma de exercício. Vocês poderem pensar a sua f de x como sendo, né, vou colocar aqui embaixo, ficaria como sendo, né, eu estou olhando para esse cara aqui. Então, para eu poder tirar esse cara daqui, eu vou fazer o seguinte, vou manter o 3x² aqui, menos 3x² aqui, e agora eu vou tirar 3 e somar 3, ou seja, eu somei 0 no final das contas. Isso aqui é uma fração. Então, isso aqui tudo está sobre aquela minha fração original. Meu denominador original, que é mais, tá?
x ao quadrado mais 1. Essa minha fração aqui é a mesma coisa que eu desmembrando ela e já colocando menos 3 em evidência, que x quadrado mais 1, tudo isso aqui sobre x quadrado mais 1. Aí eu vou ter que chegar a câmera um pouco mais para o lado para continuar. Então, ficaria aqui, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui, mais o 3 sobre x quadrado mais 1. E aí, eu posso acabar ficando, né? Tudo isso aqui está sendo igual a essa minha f, tá? Não esqueça. Aí, como esse nosso x quadrado, nosso x aqui está indo para mais infinito, então, essa parcela em comum aqui eu posso cancelar com essa. E aí eu fico com menos 3 mais o 3 sobre x quadrado mais 1. Aí vocês já podem também usar essa tática aqui, tá? Ou essa, o que vocês preferirem. Guardando essa ideia, independentemente de qual seja que vocês preferirem. Ambas, se você tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vocês vão perceber que volto para cá. Aqui é a mesma história, se eu tiro o mínimo entre eles e eu faço divisão entre duas frações, eu volto para cá, tá bom? Nesses dois casos, a gente consegue eliminar essas pseudo-respostas, beleza? O que eu fiz, primeiramente, aqui, para esse exemplo, foi usando essa estrutura. Fica como exercício para vocês tentarem fazendo por essa estrutura aqui, o raciocínio das comparações. Então, vamos lá. Feito esses esclarecimentos, aí então a gente parte dessa estrutura aqui, x tendo que ser maior que nzão. Bom, como eu sei que na minha estrutura aqui que eu fiz, eu sei que tem x quadrado envolvido, então vou ter que elevar ao quadrado. E elevando a alguma potência, a minha desigualdade, desde que esse meu expoente seja positivo, essa minha desigualdade não sofre mudança de sinal. Só vai sofrer mudança de sinal quando eu inverter essas posições, que é a mesma coisa que elevar os meus números aqui a um expoente negativo. E por que que nesse passo aqui eu tive que fazer isso? Porque eu estou lidando com esse tipo de estrutura aqui, ó, 1 sobre x quadrado. Então, já que eu vou ter que ter 1 sobre x quadrado, naturalmente eu vou ter que também ter 1 sobre n quadrado, porque eu estou trocando de posições. Mas se eu troco de posições, o meu sinal de desigualdade também altera. E aí, uma vez alterado, eu sei que agora, nesse denominador, eu tenho essa composição, 1 mais 1 sobre x quadrado. Daqui para cá, eu tenho que adicionar 1 em ambos os lados. Minha desigualdade não altera, somando qualquer número positivo ou negativo. Então, mantém aqui. E agora, por que que inverti de novo? Porque eu estou olhando já para a estrutura macro. E na estrutura macro, toda essa soma está debaixo de um numerador. Então, inicialmente, inverti as posições, minha desigualdade muda de novo. E agora, eu teria que multiplicar por um número negativo. Só que multiplicar por número negativo altera minha desigualdade. Então, fica dessa forma. Para ficar algo assim, não tendencioso a uma pseudo-resposta, que essa expressão pode trazer para a gente, o que que eu resolvi fazer? Esse tipo de estrutura é parecida com essa, só que no lugar do x tem um nzão. E aí, como eu já mostrei, eu já falei para vocês no início desse vídeo, que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, então eu fiz algo paralelo, em vez do x, com n. E por isso que eu chego nessa estrutura. E aí, lá no início do vídeo, eu também mostrei para vocês a outra raciocínio, que inclusive eu deixei como forma de exercício, que chegaria a essa estrutura. E eu justamente acabei empregando esse tipo de estrutura, pessoal, pro nzão, em vez de pro x, que aí é o que está sucedendo. E aí, com isso,
eu chego nesse tipo de contribuição aqui, no final de tudo. E aí, né, eu cancelo, porque nzão, em particular, ele é positivo, então ele não é zero, então eu posso cancelar nzão mais um, nzão quadrado mais um com nzão quadrado mais um. E aí, aquela minha desigualdade que eu tinha ali no início, então, já passei para cá de forma simplificada. A minha estrutura da minha f de x não foi modificada. E agora eu tenho condições de encontrar esse limite da minha f com a desigualdade. Basta fazer o que aqui? Somar 3, que aí zero aqui e aqui já fica o valor mais próximo do meu limite. E aí, como também já tinha explicado, agora isso daqui é uma situação como essa e eu já poderia usar como f de x, já substituir. Então, já somei 3 também, por isso que foi f de x mais 3. Consequentemente, eu fico com f de x mais 3 tendo que ser menor que esse 3 sobre n quadrado mais 1. Faço para finalizar, né? Tem que ter um módulo. Então, aí eu lembro que o módulo de algum número é sempre maior ou igual que ele. Em particular, o módulo da minha f de x mais 3 tem que ser maior ou igual a f de x mais 3, que em si já tem que ser menor que 3 sobre n quadrado. E aí, por fim, para finalizar, o módulo da minha f de x menos o menos 3. E aí, esse menos 3 é o limite da minha f de x quando o x for maior que nzão, ou seja, quando x tender a mais infinito. Esse é o tipo de raciocínio que vocês têm que empregar, ou que vocês deveriam ter empregado nos limites no infinito. E esse tipo de raciocínio vocês também acabam utilizando nos limites no infinito, tá bom? Inclusive vai ser o próximo tópico de agora. Bom, galera, vamos lá. Limites infinitos. Aí o contexto, né? A introdução dele. De novo, vou estar usando aquela notação de uma função real qualquer, então seja f do tipo f de x, que está dependendo de uma única variável, em que x é real. Qualquer que seja mzão esperto, pertencente aos reais positivos, ou seja, diferente de zero e não negativos, existe um nzão também real e positivo, tal que x tem que ser maior que esse nzão, num primeiro momento, num primeiro tipo de caso, vamos dizer assim, que é desmembrado em 2, mas eu vou estar englobando como primeiro caso quando x tende a mais infinito, ou seja, x maior que nzão. Podemos ter duas situações para minha f. Ou ela caminha para cá, ou seja, quando a minha f de x vai para o mais infinito, maior que esse mzão, ou mesmo com o x indo para mais infinito, pode ser que a minha f vá para o menos infinito, dependendo do contexto em estudo. E isso é totalmente possível, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, que em termos de cálculo, usando as desigualdades, é algo bem mais simples, porque eu não tenho um módulo e, como o próprio nome já diz, o limite é infinito, ou seja, à medida que a minha variável exploda, né, indo para o mais infinito ou para o menos infinito, a minha função também vai explodir, por isso que ela está indo para o mais infinito ou para o menos infinito. Então, a conclusão em si ela é bem mais fluida, bem mais tranquila, bem mais simples. E qual que é o outro caso? O outro caso que a gente pode ter é para quando o meu x vai para o menos infinito, ou seja, quando o x é menor que esse nzão. Quais são os casos que isso pode implicar? Eu posso acabar tendo um caso em que a minha f de x, mesmo que meu x esteja indo para o menos infinito, pode ser que a minha f de x acabe indo para o mais infinito, ou ainda pode ser que a minha f de x vá também para o menos infinito, tá bom? E aqui do lado eu trouxe um gráfico para exemplificar
caso 1, 1 e o caso 2, 1. Vamos dizer 2, 2 no caso. Porque olha só, esse tipo de parábola é um tipo de função na qual que se meu x estiver indo para o mais infinito, a minha f também está indo para o mais infinito. Em contrapartida, quando o meu x ir para o menos infinito, a minha f também está indo para o menos infinito. Então, já seria, em termos de estudo, ou um caso desse, x indo para o mais infinito, minha f indo para o mais infinito, ou um caso como esse, em que x indo para o menos infinito, a minha f também indo para o menos infinito. Qual que seria o outro tipo de situação em termos gráficos, né? Imagina o seguinte, que você tem aqui só f, né? O eixo cartesiano tá aqui, fingindo que isso aqui tudo é reto. E aí você tenha algo dessa natureza aqui, né? Não... pode ser, mas não era bem tão retinho aqui no meio que eu tava imaginando, não. Mas já quebra o galho. Imagina que é o seguinte, né? Então agora só f tem um comportamento desse. O que acontece se o seu x ir para o mais infinito? Ou seja, você fixou um nzão grande e aí sua variável está por aqui. O que está acontecendo com a sua f? Ela está indo lá para o menos infinito, ou seja, ela está aqui, nesse caso, com x indo para mais infinito, no entanto, a sua f está indo para o menos infinito. Isso aqui é uma observação, não é sinal não, tá, pessoas? E no outro lado, quando essa minha variável vai para o menos infinito, né, fixei aqui um menos nzão grande, quando a minha variável está indo lá para o menos infinito, a minha f, né, quando a minha variável está indo para o menos infinito, a minha f está indo para o mais infinito. Minha f está indo para o mais infinito. Então, esses são os casos possíveis de limites infinitos, tá? Um exemplo rápido aqui, para vocês verem que é bem mais tranquilo, o cálculo de limites infinitos. Então, imagine que vocês tenham a seguinte situação. X quadrado mais 1 sobre 2x². E eu quero fazer esse x tendendo a menos infinito. Vou pegar esse caso aqui, que eu acho que todos acham esse caso mais chatinho. Então, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Simplificar essa minha fração algébrica para eliminar qualquer pseudo resultado. Então, vou reescrever essa minha f de x como sendo... Isso aqui é uma soma, né? É uma fração que tem numeradores somando, ou seja, é como se eu tivesse uma fração resultante de uma compatibilização prévia, né? Pelo mínimo múltiplo comum. Então, eu vou quebrar isso aqui em uma soma entre duas frações, de modo que eu fique com x² sobre 2x². Aqui é mais, então mais 1 sobre 2x². E aí, o que for possível simplificar, eu vou simplificar. No caso, esse x² com esse x². E por que eu estou fazendo isso? Porque esse x não é zero, ele está indo lá para o menos infinito. Então, eu posso fazer isso. Então, a minha f de x fica com a seguinte cara. Meio mais 1 sobre 2x². Eu não fui muito feliz nessa aplicação aqui não, mas eu vou fazer o seguinte. X² mais 1, vou aqui pôr x3, aqui x3, aí na hora que eu simplificar x² com x, né, então aqui também vai ficar x3. Aí na hora que eu simplificar x² com esse x ao cubo, aqui fica x. Beleza. Mas mesmo assim, né, ainda vou ter alguma coisa indo para zero. Tá.
Então, esse aqui já não seria um caso de limite infinito, é um limite no infinito, né? Não consegui pegar um bom exemplo aqui. Enfim, aí o que vocês iam fazer se fosse caso de limite no infinito? Vocês iam começar a partir do x menor que menos nzão. E aí ia estruturando e tudo. Mas eu tô querendo pegar um caso de limite infinito, tá? Vou fazer o seguinte. Eu ia pegar um caso de um exemplo algébrico, né, de fração algébrica, para dar essas situações aqui. Tem algumas que são possíveis, mas eu vou pegar uma que não seja esse caso algébrico aqui, porque eu tô atrasado para me arrumar para a aula de vocês. Tá, vou pegar uma G aqui como exemplo, uma estrutura mais padronizada para o lado de polinômio, no caso, vamos aqui, 2x mais 4 mesmo. E aí eu quero analisar essa tendência, x indo para menos infinito. Então, como é que eu começaria aqui? Com x tendo que ser menor que menos nzão. E agora eu estruturo para chegar no formato da minha g, a partir dessa desigualdade. Bom, aqui eu tenho 2x, então já multiplico por 2. 2 é um número positivo, minha desigualdade não altera. Então, continua caminhando para lá, normalzinho. E agora, o que falta? Mais 4. Então, eu somo 4, que também não altera a minha desigualdade aqui. Então, fico com esse aspecto aqui. E aí, o que está faltando para chegar numa estrutura parecida com qualquer uma dessas aqui? Eu assumi que essa aqui é a minha g de x, no caso. Meu sinal da desigualdade. E esse aqui é um certo menos mzão esperto. Beleza? Ou seja, foi um caso em que quando meu x indo para o menos infinito, a minha g também foi para o menos infinito. Então, esse aqui já é um exemplo prático de resolução de limite infinito. E aí, os outros demais é a mesma linha de raciocínio. Você vai tentando encaixar com o formato da sua função proposta. E vai resolvendo as desigualdades de forma coerente e adequada. Esse exemplo aqui pode esquecer, tá? Um abraço e até agorinha.